Imagine um jardim que nunca precisa de rega, fertilizante ou solo novo e ainda assim prospera. Toda primavera, os americanos gastam centenas de dólares apenas na manutenção de camas elevadas, que se deterioram rapidamente. Mas existe um método que não custa nada e produz uma colheita maior a cada ano. Esta técnica existe há vários séculos, foi testada em diferentes continentes e é totalmente natural. O segredo foi escondido, porque não havia nada para vender. Nenhum lucro corporativo poderia ser obtido. Tudo começou no jardim de uma avó alemã com uma pilha de galhos podres. Suas plantas cresceram mais altas, mais verdes e produziram mais abundantemente do que qualquer outra coisa ao seu redor. Um botânico chamado Hermann Andra documentou isso discretamente em 1962. Os agricultores medievais já utilizavam esta técnica para sobreviver em condições adversas. Hoje, esse método esquecido pode tornar obsoletos os canteiros elevados e facilitar a jardinagem. No ano passado, os americanos gastaram mais de 2 mil milhões de dólares em canteiros elevados. O jardineiro médio gasta 300 a 650 dólares apenas para encher um canteiro de mais de 1 metro por 2,5 metros com madeira, terra e fertilizante. Toda primavera, eles gastam mais 100 dólares ou mais em fertilizantes e outros 50 dólares em sistemas de irrigação. Dentro de 5 ou 6 anos, a madeira apodrece e começa tudo de novo. A escassez de madeira nos últimos anos aumentou o preço do cedro e da madeira tratada em 70%. A entrega atrasa semanas e a qualidade é prejudicada devido à produção apressada. Uma cama elevada é essencialmente uma caixa de madeira cheia de terra comprada no chão. Não possui mecanismo interno de armazenamento de água, drena por baixo e seca por cima. Isso significa que você está em uma rotina de rega constante desde o dia em que planta até o dia em que colhe. Todas as temporadas, ano após ano, sem descanso. E se eu lhe dissesse que existe um método que custa 0 dólares, produz colheitas maiores, rega-se, fertiliza-se e torna-se mais produtivo todos os anos durante os próximos 20 anos. Este método não é novo, é antigo, comprovado ao longo de séculos e continentes. A única razão pela qual você nunca ouviu falar é porque não há nada para vender. Este sistema tem sido utilizado em florestas europeias, jardins asiáticos e até em práticas indígenas em todo o mundo. Embora os centros de jardinagem estejam repletos de kits de canteiros elevados, sacos de terra e sistemas de irrigação por gotejamento, você não encontrará uma única exposição sobre a antiga técnica de enterrar madeira. Siga o dinheiro e você entenderá o porquê. Um conjunto padrão de camas elevadas é vendido por 100 a 300 dólares. O solo para preenchê-lo custa outros 100 a 200 dólares. Os fertilizantes custam de 40 a 60 dólares por temporada. Aqui está a parte que o torna o produto perfeito. A madeira apodrece, o solo se esgota, o fertilizante é levado pela água. Cada componente deve ser adquirido novamente em um ciclo regular. Para compreender o que perdemos, precisamos de regressar não ao laboratório, não à universidade, mas ao jardim da minha avó na Alemanha. Em 1962, um botânico alemão chamado Hermann Andra publicou um pequeno panfleto sobre jardinagem que silenciosamente mudou tudo. Ele descreveu uma técnica que chamou de Hügelkultur, que significa cultura de colina ou monte. Mas Andra não inventou algo novo. Ele documentou o que observou quando criança no jardim da sua avó. Ela tinha uma pilha de restos de madeira velha no canto do quintal e as plantas que cresciam dentro e ao redor da pilha eram extraordinárias. Eles eram mais altos, mais verdes e mais produtivos do que qualquer outra coisa na propriedade. Andra ficou surpresa porque ninguém regou aquela pilha, ninguém a fertilizou, ninguém cuidou dela. Ele simplesmente cresceu descontroladamente e abundantemente ano após ano. Andra percebeu que estava olhando para um princípio que os agricultores medievais de toda a Alemanha e da Europa Oriental praticavam há séculos. Recolheram árvores caídas, ramos mortos e resíduos orgânicos
e empilharam-nos em longos montes. Hermann Andra era um menino comum de uma aldeia da Baviera quando notou pela primeira vez algo estranho no jardim de sua avó. No canto de sua propriedade, havia uma pilha disforme de galhos, folhas e restos de madeira que ela não removia há anos. Os vizinhos acharam que a pilha estava desarrumada, mas as plantas pensaram o contrário. As abóboras subiam nos troncos apodrecidos, atingindo tamanhos que pareciam impossíveis para um solo tão pobre. Os tomates cresceram direto das rachaduras da madeira em decomposição, com folhas verde escuras e brilhantes. Os feijões enrolavam-se nos ramos velhos e produziam vagens do tamanho da palma de um adulto. A avó explicou ao neto que a mãe dela fez a mesma coisa, e a mãe dela antes dela. Era uma tradição passada de geração em geração, sem explicação científica, simplesmente porque funcionava. Andra se lembrou dessa lição pelo resto da vida. Ao se tornar botânico, ele percebeu que havia observado um dos princípios mais poderosos da natureza em ação, o mesmo processo que constrói todas as florestas da Terra. Os agricultores medievais em toda a Alemanha e na Europa Oriental não tinham diplomas, mas tinham estômagos vazios e solos pobres. Por pura necessidade, descobriram o que a ciência moderna só agora começa a confirmar. Os registros históricos dos séculos XIV ao XVII descrevem camponeses coletando árvores caídas, galhos mortos e resíduos orgânicos. Eles os empilharam em longos montes, cobriram-nos com um pouco de terra e os plantaram diretamente na superfície. Esses montes melhoraram com o tempo, as colheitas aumentaram a cada ano e o trabalho diminuiu. O solo escureceu e aprofundou-se. As plantas ficaram mais fortes e os jardins nunca mais precisaram de rega depois das 2 primeiras estações. Durante as quebras de colheitas e as fomes do século XVII, foram estes montes que muitas vezes salvaram aldeias inteiras da fome. Enquanto os campos comuns secavam sob o sol escaldante, os montes continuavam a produzir colheitas. Os camponeses reproduziram acidentalmente um dos sistemas mais poderosos da natureza. Exatamente o que acontece no chão da floresta a cada 300 milhões de anos. Cada floresta na Terra é construída sobre uma base de madeira podre. Quando uma árvore cai, ela não desaparece. Ela se torna o que os ecologistas chamam de árvore nutridora, um tronco em decomposição que se transforma em uma das superfícies mais férteis da natureza. Caminhe por qualquer floresta antiga no noroeste do Pacífico, e você verá samambaias, musgos e até árvores em tamanho real crescendo diretamente de troncos caídos. A floresta utiliza esse sistema há 300 milhões de anos. A cicuta ocidental e o abeto de Douglas são árvores nutritivas ideais, cuja madeira se decompõe a uma taxa que proporciona décadas de nutrição constante. Uma árvore caída pode sustentar um ecossistema inteiro durante 50 anos. Os agricultores medievais não inventaram a hugelkultur. Eles copiaram a floresta e fizeram-no de propósito. Eles entenderam que a natureza já havia resolvido o problema da criação de solo fértil, auto-irrigável e auto-fertilizante. Mas esta tecnologia nunca teve uma marca, um patrocinador corporativo ou um orçamento de marketing. Espalhou-se apenas de boca em boca, de aldeia em aldeia, de geração em geração. Sepp Holzer nasceu em 1942 em Hammerstein, Áustria. Em 1962, mesmo ano em que Andra publicou seu panfleto, Holzer assumiu a fazenda da família Krematerhof. A fazenda estava localizada na encosta íngreme de uma montanha, a uma altitude de mais de 1.200 metros acima do nível do mar. Era uma terra onde os vizinhos mal conseguiam obter grama, os invernos eram brutais, caindo bem abaixo de 20 graus Celsius negativos. O solo era ralo e a estação de cultivo dolorosamente curta. Cada vizinho seguia as mesmas regras: campos planos, fileiras retas, cultura aprovada pelo governo. Holzer analisou essas regras e decidiu que estavam erradas. Em vez de nivelar encostas,
construiu terraços. Em vez de queimar árvores caídas como todo mundo, ele as enterrou. Ele empilhou troncos e galhos em enormes montes, cobriu-os com terra e plantou-os diretamente na superfície, assim como os agricultores medievais haviam feito séculos antes dele. Holzer fez então o que deveria ser impossível. Plantou árvores cítricas, limões, kiwis e figos numa montanha austríaca, onde as temperaturas caem regularmente para 20 graus Celsius negativos. O governo percebeu isso. Os inspetores chegaram com comprimidos e multas. Eles mediram seus terraços, documentaram seus lagos não licenciados, emitiram violação após violação, às vezes dezenas em um único dia. Em 1986, após fortes chuvas, as autoridades acusaram-no de criar estruturas ilegais para reter água. Ele pagou a multa e recorreu, argumentando que seus lagos e terraços, na verdade, evitaram inundações. Em 1989, a pressão atingiu o seu pico. O Conselho Agrícola ameaçou confiscar completamente a sua fazenda e até prendê-lo. A resposta de Holzer foi simples e devastadora. Ele os convidou para virem ver suas colheitas. O que eles encontraram foi impossível de explicar. Os limoeiros estavam curvados sob o peso dos frutos maduros, as folhas brilhantes e verdes contra a neve. As vinhas de kiwi subiam ao lado dos abetos alpinos, as uvas amadureciam nas encostas onde os vizinhos não podiam cultivar repolho. Os figos cresciam no ar da montanha. A sua quinta produzia 10 vezes mais alimentos do que qualquer outra quinta, sem irrigação, sem fertilizantes químicos, sem solo importado. Apenas a madeira enterrada apodrecia silenciosamente no subsolo, fazendo exatamente o que a natureza a criou. Em 1992, Holzer tornou-se conhecido em toda a Áustria como o agricultor mais multado do país. Ele usou esse título com orgulho. Mas o verdadeiro ponto de viragem ocorreu em 1995, quando professores e estudantes da Universidade de Recursos Naturais e Ciências da Vida de Viena escalaram a encosta da montanha. Chegaram céticos, mas em poucos dias confirmaram que o Krematerhof cumpre todos os critérios da permacultura de forma exemplar. O professor principal, Dr. Bernd Lotze, mais tarde descreveu a fazenda de Holzer como incorporando todos os princípios dos verdadeiros ecossistemas selvagens. Hoje, a antiga fazenda Holzer cobre 50 hectares com 70 lagoas. Ele o administra com apenas 2 pessoas, usando porcos para arar novos canteiros, jogando milho onde quer que o solo seja revolvido. Depois de alguns dias, os porcos fazem o trabalho do trator e fertilizam o solo enquanto trabalham. A fazenda opera com quase zero insumos externos. Até o lendário alpinista Reinhold Messner considerou o trabalho de Holzer uma prova de que existe outro caminho. A Universidade de Recursos Naturais e Ciências da Vida de Viena conduziu muitos anos de pesquisa sobre seus métodos. Os resultados mostraram um aumento de 27% no carbono orgânico do solo em comparação com os campos de controle. A densidade do solo diminuiu 20%, tornando o solo mais solto e mais respirável para as raízes. O número de minhocas aumentou 201%. Mas Holzer não fez magia. Ele usou um processo que ocorre em todos os solos florestais da Terra. E quando você entender a ciência por trás disso, nunca mais olhará para uma árvore caída da mesma maneira. Entre em qualquer floresta antiga e olhe para o chão e você verá troncos caídos em todos os estágios de decomposição. O musgo cresce na superfície, as samambaias brotam das fendas, as mudas emergem da própria madeira podre. Os silvicultores chamam esses troncos em decomposição de árvores nutridoras. A árvore enfermeira é um dos ambientes de cultivo mais produtivos do mundo natural, e aqui está o porquê. Quando a madeira começa a apodrecer, algo notável acontece dentro da sua estrutura celular. As paredes celulares da madeira são compostas principalmente de lignina, um polímero orgânico complexo que forma um labirinto de minúsculos poros e túneis.
À medida que fungos e bactérias decompõem a lignina, essas vias se expandem. A madeira torna-se cada vez mais porosa e começa a comportar-se como uma esponja. Não uma esponja metafórica, mas literalmente uma esponja física. Em testes de laboratório, toras de pinheiro fortemente decompostas absorveram água igual a 500% do seu peso seco. Um pedaço de pinheiro podre de 5 quilos pode conter 20 quilos de água em sua estrutura. Agora enterre essa madeira no subsolo, coloque terra por cima e plante as plantas nela. O que você acabou de criar é um reservatório invisível sob o seu jardim. Quando chove, a madeira enterrada absorve a água como uma esponja, armazenando-a no fundo do monte, onde o sol e o vento não conseguem alcançá-la. Durante a seca, essa água acumulada sobe por ação capilar. Ele fornece umidade diretamente às raízes das plantas, exatamente quando elas mais precisam. Isso cria um reservatório oculto e seguro sob os canteiros do jardim. As medições de campo contam melhor a história. Em meados de julho, quando o solo do jardim ao redor está rachando e secando, a ponto de você transportar mangueiras todos os dias, os sensores de umidade no centro do monte Hügelkultur leem consistentemente de 40% a 60% de umidade do solo. Estes são os níveis de umidade da primavera no meio do verão. Uma professora aposentada no noroeste do Pacífico construiu seu primeiro canteiro de cultura Hügel, com troncos de bordo derrubados pelas tempestades. Na segunda primavera, ela enrolou a mangueira de jardim e colocou-a no galpão. Desde então, não a usou. Sua conta de água caiu tão drasticamente que a cidade lhe enviou um aviso perguntando se seu medidor estava quebrado. Mas a água é apenas o começo do que a madeira enterrada faz. Depois que você empilha terra em cima dessas toras e a umidade penetra, o monte se torna uma máquina viva. Fungos e bactérias enxameiam através da madeira úmida, decompondo a lignina e a celulose. Este processo de decomposição é exotérmico, produz calor. A atividade biológica cria calor abaixo da superfície. O núcleo de um monte Hügelkultur pode operar vários graus mais quente do que o solo circundante. Isto não é apenas uma curiosidade, é uma vantagem real para crescer. Na primavera, quando o jardim plano do vizinho ainda está frio e encharcado, os canteiros já estão quentes. As sementes germinam mais cedo. As mudas transplantadas criam raízes mais rapidamente. No outono, quando a primeira geada mata as colheitas tenras em canteiros planos, o calor residual vindo de baixo dá aos tomates e pimentões uma semana extra de frutificação. Hauser aproveitou esta vantagem térmica para cultivar culturas subtropicais a mais de 1.200 metros de altura nos Alpes austríacos. Você pode usá-lo para estender a estação de cultivo por um mês ou mais em quase todos os climas. Aqui precisamos falar sobre algo que mudará para sempre a maneira como você pensa sobre o solo. Em 1997, a ecologista Suzanne Simard, da Universidade da Colômbia Britânica, fez uma descoberta que reescreveu livros didáticos sobre como funcionam as florestas. Ela descobriu que abaixo do solo da floresta, as árvores estavam conectadas umas às outras através de uma enorme rede subterrânea de fungos. Esses fios de fungos, chamados micélio, entrelaçam-se no solo, envolvendo-se e penetrando nas raízes das árvores. Uma colher de chá de solo florestal saudável contém vários quilômetros desses fios de fungos. A imprensa chamou-lhe a World Wide Web arbórea, e o que ela faz é espantoso. Através desta rede fúngica, as árvores partilham água, carbono, azoto, fósforo e até sinais de alerta químicos. Uma árvore atacada por insetos pode enviar uma mensagem química através da rede, fazendo com que as árvores vizinhas ativem as suas defesas antes que a ameaça chegue. As árvores velhas, chamadas árvores-mãe, usam uma rede para enviar nutrientes às mudas em dificuldades à sua sombra. A floresta não é uma coleção de indivíduos concorrentes.
mas um superorganismo cooperativo conectado através de fungos. Ao enterrar madeira em um monte de cultura gigante, você cria as condições exatas para que essas redes de fungos se formem em seu jardim. A madeira em decomposição torna-se um suporte para fungos micorrízicos. De repente, seus tomateiros não estão apenas obtendo nutrição dos nutrientes do solo diretamente ao redor de suas raízes. Eles estão conectados a uma rede subterrânea que se estende por todo o monte. Agora preciso desmascarar o maior mito da jardinagem. Durante décadas, fóruns de jardinagem, serviços de extensão e até brochuras universitárias repetiram o mesmo aviso sobre não enterrar madeira no jardim. Dizem que a madeira é rica em carbono, e quando o material rico em carbono se decompõe no solo, as bactérias roubam o nitrogênio das plantas para alimentar o processo de decomposição. Eles afirmam que as suas colheitas ficarão amarelas, os seus rendimentos irão falhar e o seu jardim irá falhar. Parece científico, lógico e está errado. Um projeto de pesquisa da Universidade de Wisconsin testou essa afirmação diretamente, construindo canteiros de cultura Hugel e canteiros de controle próximos uns dos outros. Os resultados foram claros. Os canteiros de culturas gigantes não só não sofriam de deficiência de azoto, como também apresentavam níveis de azoto mais elevados do que as parcelas de controlo. A explicação está na biologia da decomposição. Pequenas partículas de madeira, como serragem e pequenas aparas de madeira, são decompostas principalmente por bactérias. E sim, as bactérias são ineficazes com o nitrogênio. Mas grandes pedaços de madeira são decompostos principalmente por fungos. Um estudo de 1924 que examinou locais de permacultura usando essas técnicas de sepultamento em madeira confirmou o quadro geral com resultados surpreendentes. Os estoques de carbono no solo foram 27% maiores do que nos campos de controle. A densidade aparente do solo era 20% menor, o que tornava o solo mais solto e mais respirável para as raízes. O número de minhocas foi 201% maior. O solo sob o monte Hügelkultur não é apenas terra, é um ecossistema vivo que se fortalece a cada ano. Deixe-me mostrar exatamente como construir esse monte, e contarei sobre os erros que irão sabotá-lo se você não os evitar. Comece escolhendo um local. Pleno sol é ideal para a maioria dos vegetais. Você não precisa cavar uma trincheira, mas se quiser, cerca de 30 centímetros de profundidade fornece profundidade extra para o monte. Você também pode construir diretamente sobre a grama ou solo existente. Primeiro, coloque uma camada de papelão para suprimir as ervas daninhas. Agora, a base é a camada mais importante, e você precisa das toras maiores, mais antigas e mais podres que puder encontrar. As madeiras nobres são as melhores. Carvalho, bordo, maçã, bétula e choupo funcionam muito bem. Quanto mais a madeira já estiver decomposta, mais rápido seu monte começará a funcionar. Se a madeira estiver podre e mole e você puder lascá-la com as mãos, o ideal é. Se você tiver apenas madeira recém-cortada, também funcionará, mas seu monte demorará mais para ser ativado. Aqui está uma regra crítica. Nunca use cedro, porque contém conservantes naturais que resistem à decomposição e podem inibir o crescimento das plantas. Nunca use nogueira preta ou cereja preta. Ambos contêm compostos chamados juglona e ácido cianídrico, que são tóxicos para muitas plantas de jardim. E absolutamente nunca use madeira tratada sob pressão, pintada ou envernizada. As melhores espécies de madeira para Hügelkultur são, em ordem, amieiro, macieira, bétula, choupo, bordo, carvalho e salgueiro seco. Mas aqui está o benefício secreto. Se você conseguir madeira que já esteja parcialmente podre, coberta de fios brancos de fungos, essa madeira vale seu peso em ouro. Ele já está colonizado exatamente com os organismos de que você precisa e colocará seu monte em funcionamento meses antes.
Verifique depois das tempestades, pergunte às empresas de cuidado de árvores, ligue para o Departamento de Obras Públicas da sua cidade. A maioria dos municípios doa gratuitamente árvores caídas e aparas de madeira porque pagam pela sua eliminação. Você resolve o problema deles construindo seu jardim. Embale bem as toras, preenchendo cada lacuna com galhos e galhos menores. Esta não é uma pilha solta de mato. Cada cavidade de ar se tornará um futuro funil que entrará em colapso e engolirá suas plantas. Após o assentamento da madeira, deve-se adicionar uma camada de nitrogênio. Isso não é opcional. Aparas de grama funcionam bem, estrume fresco funciona muito bem, restos de cozinha, borra de café e até urina humana, se você estiver preparado. Deixe-me explicar o que acontece dentro do seu monte ano após ano, porque essa progressão é o que torna a Hügelkultur verdadeiramente maravilhosa. Primeiro ano, a madeira está fresca, bactérias e fungos começam a colonizar as toras. O processo de decomposição produz calor perceptível por baixo, tornando o monte vários graus mais quente do que o solo circundante. Ano 2. As redes de fungos estão agora estabelecidas e crescendo, e o núcleo da madeira absorve e retém significativamente mais água. A maioria dos jardineiros relata cortar a rega pela metade ou eliminá-la totalmente. Do terceiro ao quinto ano, é aqui que a magia se acelera. As redes micorrízicas agora são extensas, conectando suas plantas a fontes de nutrientes em todo o monte. Os testes de solo nesta fase geralmente mostram níveis mais elevados de nitrogênio e fósforo do que o solo circundante, e não mais baixos. O monte afundou cerca de 1/3 de sua altura original. Anos 5 a 10. Os troncos originais estão agora fortemente decompostos, macios e esponjosos em toda a estrutura. A sua capacidade de retenção de água está no seu máximo desempenho. O Monte Hügelkultur não é uma superfície plana, tem encostas, e essas encostas criam microclimas. A encosta sul do seu monte recebe luz solar direta, aquece rapidamente e é ideal para culturas que gostam de calor. A encosta norte permanece mais fria e retém a umidade por mais tempo, ideal para alface, espinafre e ervas que murcham com muito calor. Um monte pode acomodar plantas com necessidades completamente diferentes. Você não está apenas construindo um canteiro de jardim, você está projetando uma paisagem. Os resultados dos profissionais são consistentes. Um jardineiro documentou a colheita de 120 quilos de pepinos em apenas 2 canteiros no primeiro ano. Os mesmos canteiros produziram 42 abóboras de tamanho normal. Outro acompanhou cada dólar e descobriu que as economias decorrentes da eliminação de fertilizantes, irrigação e compras de solo pagaram por todo o seu pedido de sementes 2 vezes apenas no primeiro ano. Vamos colocar os números completos lado a lado, para que você possa ver o quão absurda é realmente a comparação. Uma cama elevada de mais de 1 metro por 2,5 metros vai custar entre $800 e $1.500 ao longo de 10 anos, quando você leva em consideração a substituição da madeira a cada 5 ou 6 anos, correções anuais do solo, fertilizantes e irrigação. Um canteiro de cultura Hügel de 1,2 por 2,5 metros custa de $0 a $50 nos mesmos 10 anos. Produz rendimentos mais elevados, não requer irrigação após o segundo ano e ainda está melhorando. Se você construiu 4 canteiros elevados para um modesto jardim no quintal, estará gastando de $3 a $6 mil em uma década. 4 camas Hügelkultur do mesmo tamanho custam apenas um fim de semana de trabalho físico. A família americana média gasta entre $50 e $200 por ano na remoção de resíduos de quintal. Você está literalmente pagando a alguém para tirar os ingredientes do jardim mais produtivo que você já cultivou. Um método que transforma desperdício em abundância não requer recursos adquiridos, melhora em vez de piorar e elimina a necessidade de cada produto que a loja de jardinagem vende, não é apenas incomercializável. Isso representa uma ameaça ao modelo de negócios.
O que não pode ser vendido deve ser esquecido, e o que foi esquecido deve ser redescoberto por alguém disposto a olhar. Em 1962, Herman Andra olhou para a pilha de mato da avó e viu o futuro. Nesse mesmo ano, um agricultor austríaco de 20 anos começou a construir montes de madeira na encosta da montanha. 60 anos mais tarde, a quinta de Sepp Holzer abrange 50 hectares de jardins florestais com 70 lagos, produzindo alimentos em alturas onde os seus vizinhos não conseguem cultivar erva. Ele foi multado centenas de vezes, ameaçado de confisco de terras e prisão. Mas os limões continuaram a amadurecer na neve. O solo continuou a ficar mais rico. Em 2009, Sepp Holzer entregou Krematerhof a seu filho Joseph. Os montes que o seu pai construíra nos anos 60 ainda produziam colheitas, e o solo era mais rico do que no dia em que foram construídos. Os lagos ainda estavam cheios, os limões ainda cresciam. A horta, construída com lixo e convicção, iniciada por um agricultor de 20 anos que todos consideravam louco, sobreviveu a todas as multas, a todas as ameaças. A terra não se importa com licenças ou margens de lucro, ou com o que a loja de jardinagem está promovendo nesta temporada. A terra responde à biologia, e a biologia é clara. Enterre a madeira, deixe-a apodrecer e veja o seu jardim ganhar vida. Cada pilha de arbustos em seu quintal, cada galho caído após uma tempestade, cada tronco apodrecendo atrás do celeiro. Isto não é lixo. São 20 anos de água, 20 anos de fertilidade e 20 anos de colheitas à espera de serem ativadas. A questão é simples. Você continuará pagando por uma caixa de madeira que se esgota a cada ano? Ou você vai enterrar algumas toras, adicionar um pouco de terra e construir algo que seus netos ainda possam colher? A terra se lembra do que você lhe dá. Dê-lhe madeira e ela lhe dará décadas.